Quando o Reverendo Jaime fez o convite, eu logo procurei analisar o convite, saber o que eu ia falar, como eu poderia me dirigir a vocês. E cada dia mais aquilo preocupava a gente. Eu vou dizer que estou com temor e tremor aqui na frente. O ano que vem eu completo 50 anos de pastorado. Mas a responsabilidade de ficar aqui à frente falando ultrapassa qualquer experiência que a gente tem. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, eu não sei se vocês observaram uma questão que está muito clara naquele texto. Casas cheias, cidades que não edificaste. E ali vai numerando uma série de bênçãos, frutos, de benefícios que Deus, a sua graça, concede ao seu povo no decorrer da história. A temática que eu recebi do Reverendo Jaime é a influência do reino de Deus sobre o mundo. E o texto que ele me deu, eu quero ser fiel ao texto, é Mateus capítulo 5. Após Jesus ter dirigido as bem-aventuranças, ele olha para aquela situação que ali estava ao seu derredor, olha para os seus próximos discípulos e começa a chamar a atenção deles que eles tinham de cumprir um ministério. Que tinha um ministério para ser cumprido, uma obra para ser feita. Os irmãos observarem, ele termina no verso 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, a partir do verso 12. Vós sois o sal da terra. Olha, se o sal vier sem insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós vamos ter dois momentos. Eu quero, nesse momento, falar mais do ponto de vista bíblico e amanhã eu vou trazer alguns benefícios que nós, como reformados, vimos acontecer no mundo e na sociedade na qual nós fazemos parte. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos pelas bênçãos dadas, pelo cuidado dado e pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós. Dirige as nossas vidas de acordo com a tua vontade. E em nome do teu Filho Jesus, fala ao nosso coração. Amém. Amém. Eu quero agradecer primeiro ao Reverendo Francisco, que dá a apresentação. Ele é um amigo querido, que Deus possa abençoá-lo na igreja. Quero agradecer ao Reverendo Jaime, que também é um amigo de muitos e muitos anos. Nós nos conhecemos na comissão executiva, quando eu era presidente do Sínodo, e ele também presidente do Sínodo aqui da região, e ali nós desenvolvemos uma amizade. Eu quero dizer que a minha história é muito interessante. Eu sou pastor de 2 igrejas somente. Eu fiquei 7 anos numa igreja e estou há 42 anos noutra igreja. Quando eu saí do seminário, em 1975, eu coloquei algo da minha vida. Eu quero que o Evangelho, de fato, faça influência aonde nós estamos. Eu quero que a igreja faça mudanças aonde nós estamos. Mas eu tenho que começar com a minha própria igreja. Por isso eu me sinto muito à vontade para falar
desses projetos, porque são projetos que nós colocamos no coração. A primeira coisa, eu queria que a minha igreja tivesse, todos os membros da igreja, tivessem uma moradia, onde eles pudessem morar. E eu comecei a trabalhar nisso. A trabalhar para influenciar a igreja, para que o Evangelho da Graça pudesse mudar os conceitos das pessoas. E eles pudessem ver a importância de ter o seu próprio lar, a sua própria casa. Não importa se ela seja grande ou seja pequena, não importa se seja no bairro, numa favela, ou num lugar menos perigoso, ou no centro da cidade. Importa que cada irmão possa ter a sua casa. Começamos um trabalho de revigorar uma região difícil da cidade, e ali visitávamos casa por casa, família por família, e falávamos dos nossos sonhos, o que nós podemos fazer para melhorar aquele lugar. É o Evangelho da Graça influenciando os lugares que nós estamos. A certo momento, nós colocamos no coração que nós deveríamos criar um projeto educacional para a igreja. E nós criamos um projeto educacional, onde os filhos da igreja pudessem estudar. E mandamos muitos filhos da igreja para as faculdades, para os colégios, onde o estudo passou a ser parte integrante. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a influência nossa reformada da educação. É alguma coisa linda, maravilhosa. Colocamos outro projeto que nós precisávamos ter para a igreja, saúde dos membros. Aí vamos procurar todos os modos de saúde, todos os lugares de saúde, e vamos procurar ajudar aquelas pessoas que estão menos desfavorecidas e muitas vezes não tem ninguém que possa socorrê-las. Eu sempre lembrava do texto em que aquele aleijado estava ali à beira do poço, queria ir ao poço, e Jesus perguntou, por que você não desceu as águas? E ele disse, não há ninguém que me ponha. Muitas vezes nós passamos a vida sem nos preocupar com essas coisas, por pessoas, resolver essa situação. O quarto projeto que nós desenvolvemos foi o quarto projeto também um pouco revolucionário, onde cada um teria o seu trabalho. Nós criamos condições para que todas as pessoas da igreja pudessem trabalhar. Havia coordenação, havia grupos de trabalho, havia lista de pessoas para que pudessem exercer sua atividade em qualquer lugar onde eles pudessem estar. Tudo embasado nos princípios do Evangelho. Tudo embasado naquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos. E eu fiquei 7 anos nessa cidade. Chegamos com a igreja caída, revitalizamos a igreja, agora é outra igreja, era outra história. Aí Deus nos levou para Patrocínio. E eu aceitei o desafio de assumir o bairro Constantino, que era uma congregação no lugar difícil da cidade naquela época. E nós colocamos os mesmos 4 projetos. As mesmas coisas. E há 42 anos nós executamos. Aquela igreja começou com 40 pessoas. Hoje nós temos no hall 1.600 pessoas. Uma cidade de 100 mil habitantes. Já organizamos 3 filhas. Uma foi organizada este ano. Deus vai abençoando, Deus vai sustentando. E Deus vai dando a nós mais do que nós merecemos. Nós somos sal. Nós somos luz. É isso que eu gostaria que você pudesse compreender. Teve um dia que aconteceu um fato comigo muito interessante, comigo e com a minha esposa. Minha esposa, nós ganhamos os peixes do senhor da Zona Rural, que à noite chegou lá em casa e disse, pastor, vim trazer uns peixes para o senhor. É muito comum na região que nós estamos, às vezes a gente receber algum presente. As pessoas levam, sente o prazer de ir, sei lá, com o pastor. Aí me levaram os peixes. Então, eu e a esposa fizemos os peixes. Nós estávamos recém-casados naquela época, pouco tempo de casamento.
e um espinho ficou na garganta dela. E já era tarde. E nós saímos procurando o médico da cidade. E o único médico que nós encontramos, batemos na porta dele, ele abriu a porta já tarde, de roupão, disse: pastor, você está procurando? Eu vou atender a sua esposa. Abriu o consultório, tirou o espinho da garganta da minha esposa, fez o que precisava ser feito, tudo com anestesia, organizou tudo, disse: agora o senhor pode ir para casa dormir sossegado, que eu sei que o senhor tem muitas obrigações amanhã. Então, no sábado, aí no domingo, nós tínhamos muitas obrigações. Aquele médico não era crente. Eu disse para ele: doutor, eu quero acertar com o senhor. Segunda-feira o senhor vem aqui no meu consultório e nós vamos acertar. E eu passei o sábado e o domingo preocupado quanto seria que eu ia pagar. Domingo, principalmente, eu disse para minha esposa: nós temos que juntar tudo, porque o médico atendeu à noite, é a consulta, é a anestesia, é mais isso, é mais aquilo, e vamos lá. Quando nós chegamos no médico, a secretária dele, muito amiga, muito companheira, disse: pastor, só espera um pouco que ele está numa consulta ali. Daqui a pouco ela voltou e disse: pastor, você não precisa esperar mais. Ele já me entregou. E mandou dizer ao senhor uma coisa: o que vocês estão fazendo na favela tal, aqui da cidade, entre as pessoas mais pobres, eu nunca teria condições de cobrar do senhor. Eu não sabia que a luz colocada naquela favela estava brilhando, ao ponto do médico reconhecer o trabalho nosso. Sal e luz. Essa é a influência nossa na sociedade. Sal e luz. Por que o sal é importante? Primeira coisa, pelo sabor dele. O sal veio dar sabor ao mundo, veio dar tempero ao mundo. Não importa a sociedade que você está. Jesus não mandou nós mudarmos a sociedade e nem deu a nós condições de mudar o mundo que nós vivemos. Mas nós somos obrigados a sermos sal nesse mundo. João Calvino fez a grande reforma de Genebra. Não vamos dizer que todos os genebrinos eram crentes, não, nem reformados. Mas ali o sal estava presente, dando um novo sabor para aquela cidade, influenciando outras vidas, influenciando outras pessoas. Então, quando você é colocado no lugar, se você faz o concurso para ser professor universitário, e você entra numa faculdade federal como professor, é como o sal entrando ali para temperar, para salgar, para dar o tempero gostoso na sala dos professores, nas congregações e na sala de aula para com seus alunos. Você é de fato o sal colocado por Deus ali. E nós muitas vezes temos deixado de lado de colocar esta posição de influência que nós temos aonde nós somos colocados. O Senhor quer que nós entendamos que o sabor do mundo muda à medida que nós entramos na sociedade. À medida que eu faço o meu papel como médico do hospital, no consultório, na cirurgia. Eu ouvi a história de um médico que não operava sem orar primeiro. E os colegas deles ficaram impressionados com aquilo que aquele médico fazia. E a certo ponto começaram a questionar ele por que ele orava a Deus. Ele disse: eu sou simplesmente instrumento. O meu soberano Senhor. É a ideia central de vocação que nós temos, que veio da reforma protestante do século XVI.
todo o trabalho nosso, isso nós vamos falar amanhã sobre trabalho, todo o trabalho nosso é vocação dada por Deus. Mas, meus queridos, nós precisamos também entender que o sal é um conservante. Antigamente nós não tínhamos geladeiras. Pode ser que alguns de vocês mais jovens nunca viram falar nisso. Mas a pessoa da minha idade sabe muito bem que nós não tínhamos geladeiras nas nossas casas. Então a gente conservava as coisas usando sal. E conservava muito bem as coisas usando sal. Era importante para nós. Então, para que a sociedade ainda exista, para que o mundo ainda existe, nós ocupamos o nosso papel. Nós não somos o mundo, nós não pertencemos ao mundo, mas nós temos um papel decisivo aonde Deus tem nos colocado. Logicamente, nós sabemos os limites aonde nós podemos ir. Nós sabemos os limites aonde nós temos a obrigação, mas quantas e quantas vezes nós somos aquele conservante que dá sentido a todas as coisas e não deixa as coisas serem destruídas. O sal perdendo o sabor, não há como restaurar. Talvez a ideia aqui é do Mar Morto, porque algumas vezes na região do Mar Morto o sal era contaminado por outras substâncias. E essa contaminação não dava condições para que o sal pudesse ser restaurado ali no Mar Morto. Mas é bom que a gente entenda uma coisa, e é importante que nós conservemos no nosso coração algo precioso. Quando o Evangelho também deixa de ser atuante, como na Galácia, quando os irmãos da Galácia passaram para outro Evangelho, aquele outro Evangelho não era o que deveria conservar a sociedade. Nós vivemos sempre em situações de perigo. A nossa base é estar em Cristo Jesus. A nossa vida é uma vida de experiência real com Cristo Jesus. É a razão de ser de cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma função. Nós temos de influenciar o mundo no qual nós estamos inseridos. Nós temos de conservar os nossos lares. É pena que muitas vezes nós deixamos de ser sal e nós perdemos o sabor, e perdemos o valor, perdemos a condição dentro dos nossos lares. Para a tristeza nossa hoje, nós temos o mesmo número de lares não crentes, o número de divórcios em lares não crentes, como também em lares crentes. É hora de nós reagirmos. É hora de nós olharmos novamente para a sociedade e tomarmos nossas decisões. Mas há outra coisa interessantíssima sobre o sal. Ele produz sede. Ele produz sede. E a sede da graça vai entrando, vai instruindo as pessoas. E nós vamos colocando o Evangelho da graça. São vidas transformadas. São vidas beneficiadas pelo papel nosso, pela função nossa, pelo Evangelho nosso. E eu gostaria que os irmãos lembrassem de uma coisa: nós não somos chamados para entrar no mundo e entrar em contestação com o mundo. Não, não é esse o nosso papel. Nós somos chamados por Cristo, pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas fiéis do Senhor neste mundo, para mostrar ao mundo o valor de uma vida cristã autêntica e levar as pessoas a ter sede do Evangelho pela experiência que eles têm conosco. Que igreja é essa? Que povo é esse? Que povo diferente é esse? Que trabalha com as crianças, que trabalha com os jovens, que trabalha com os adultos,
que trabalha com os mais velhos, que está cuidando de uma sociedade. Que povo é esse que está mudando as raízes de um lugar? Que povo é esse que, quando constrói o seu trabalho nesta região, muda completamente a região? É a graça de Deus espalhada, é a graça de Deus presente em todos os lugares, tudo cumprindo a função que o Senhor espera de cada um de nós. Então eu gostaria que cada irmão olhasse desse aspecto. Há outro aspecto que me chama a atenção para a luz. Ela reflete a verdade. É a luz que traz a nós a verdade. O reflexo da verdade. Vós sois a luz do mundo. Nós não podemos nos esconder. Nós temos que ter a verdade exposta. A verdade exposta. Se os irmãos olharem, os irmãos vão lembrar de um profeta que tentou esconder dentro de um navio. A obrigação daquele profeta era ser luz. A obrigação daquele profeta era ser sal. Mas aquele profeta, por uma questão simplesmente nacionalista, ele perde a visão clara, evidenciada do que ele deveria ser naquele momento. Ele perdeu completamente a sua visão. Ele entra no navio e o desejo dele era fugir de Deus, como se ele pudesse fugir do Senhor. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço à mais profundeza da terra, tu lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, lá também estarás. Não há como fugir de Deus. Mas aquele profeta colocou no seu coração: eu vou fugir de Deus porque eu sei que Deus é de misericórdia. Eu sei que Deus vai trabalhar nessa nação, mas eu não quero influenciá-la, eu não quero pregar para eles, eu não quero levar o evangelho da graça, eu não quero ser a luz a raiar naquela cidade. Nós muitas vezes, meus amados, temos perdido as oportunidades de iluminar, de refletir a luz de Cristo aonde nós estamos. Então, eu gostaria que você pudesse começar a pensar, a fazer uma análise da sua vida. Você veio para o encontro da fé reformada. A fé reformada, ela iluminou o mundo. Ela separa o mundo. A partir do século XVI, nós temos um outro mundo. Nós temos uma nova oportunidade. E quando nós chegamos no século XVII, com as grandes confissões, nós vamos encontrar coisas grandiosas acontecendo. E assim o mundo vai cada vez mais, porque a fé reformada vai mudando o caráter das nações. Quando de fato começou a nova Inglaterra, quando de fato começou os Estados Unidos, foi a fé reformada que mudou aquela nação completamente. É pena que no início do século XX, 1964, 62 mais ou menos, um presidente americano deu uma canetada e proibiu as Bíblias nas escolas públicas. Eu vou depois dizer para vocês amanhã que as escolas norte-americanas nasceram sob a Bíblia, sob a influência da Bíblia. E um presidente assume o trono, assume o governo. E a primeira coisa que ele faz é dar uma canetada. As Bíblias são tiradas das escolas. E a nação entra em crise. Se alguns de nós vamos lembrar de Billy Graham nos seus últimos dias da sua vida,
ele disse que a grande tristeza que ele tinha com a sua nação era que a Bíblia não estava mais nas escolas. Ela não estava mais iluminando. E muitas vezes nós deixamos de iluminar aonde nós somos colocados. Não há como ter uma cidade edificada sobre o monte e ela ficar escondida. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Essa é a nossa obrigação. Às vezes nós sejamos muito pequenos. Às vezes o irmão se sinta como uma vela numa casa. Ou como uma lamparina, que no passado havia lamparina, e nós tínhamos querosene para as lamparinas. Ou com um lampião. Mas depois que veio a energia elétrica, nós temos essas belezas todas. E agora nós temos a fotovoltaica, que é muito melhor ainda. E cada dia mais nós temos desenvolvimento nessas áreas. Mas nós somos luz. Nós somos a luz radiante nesse mundo. E as pessoas vão perguntar para nós, o que nós temos? O que nós somos? E por que nós somos assim? O que faz de nós esse povo que influencia a sociedade e que mexe com a sociedade em todos os lugares? Há uma diferença muito grande entre o sal e a luz no agir. O sal, ele age de maneira secreta. Ele vai permeando a massa, vai permeando os lugares. E às vezes você não sabe, mas anos depois, você vai encontrar respostas de pessoas. Eu me lembro de uma pessoa que esteve trabalhando, e todas as pessoas que trabalham em alguma obra nossa, nós oferecemos uma Bíblia. E aquele homem era um homem não crente, e ele sempre perguntava algumas coisas. No final da obra, eu entreguei uma Bíblia para ele, e ele disse, pastor, muito obrigado, vou levá-la para minha casa. Levou para a casa dele. Passou-se os anos. 12 anos depois, eu recebo em casa um telefonema. Pastor, nós precisamos conversar. Eu disse, estou sempre às ordens. Um domingo pela manhã, depois de 12 anos, uma senhora que eu não conhecia estava na igreja e disse, pastor, eu vim aqui. Eu quero conversar com o senhor. Eu quero que o senhor vá na minha casa agora. Eu disse, após a escola eu posso ir lá na sua casa. Aí nós fomos à casa daquela senhora. Ela disse, eu e meu esposo estamos nos separando. Mas antes de nós separarmos, eu disse a ele, nós temos uma Bíblia em casa, que há 12 anos o pastor te entregou. E eu comecei a ler a Bíblia. E dei para ele começar a ler a Bíblia. E nós queremos conversar sobre isso. Como nós podemos restaurar nossas vidas, ao nosso sabor, tendo o sal do Evangelho e a luz de Cristo agindo em nossas vidas. O sal age secretamente. Aquela família entregou sua vida para Cristo. E todos eles. Depois veio os netos, veio os genros. Deus trabalha de maneira diferente que nós trabalhamos. Porque o sal age secretamente e vai permeando o lugar aonde nós estamos. Então seja sal, meu querido. Não importa se você é sal hoje, só daqui a 15, 20, 30 anos você descobre que você salgou alguma coisa. Tudo para a glória de Deus, o louvor de Deus. Agora a luz, ela age de forma aberta, às claras. Você vê a luz. Ela ilumina as trevas. E você tem que ter a obrigação de iluminar as trevas do pecado para as pessoas.
e ser influência em todos os lugares que vocês estão colocados. O Evangelho tem de beneficiar vidas. O Evangelho não é simplesmente algo que eu tenho, que eu guardo comigo e que não faça diferença em lugar nenhum na sociedade. Eu tenho a obrigação de usar o Evangelho para mudar situações deste mundo que nós nos encontramos. Quais são os benefícios para a reforma? Quais são os benefícios para o reino de Deus, a influência do reino sobre o mundo? Nós vamos encontrar muitas coisas, muitas bênçãos. A escola pública que nós temos hoje é a influência do reino. A melhoria dos nossos hospitais é a influência do reino. A maior parte das nossas pesquisas é a influência do reino. A democracia que nós tanto falamos dela é a influência do reino de Deus. Há tanta coisa. É pena que nós, muitas vezes, não paramos para pensar. Mas eu gostaria, nessa noite, de colocar diante de vocês que diferença e que influência você tem dado a este mundo. Faz uma análise da sua vida. Que influência você tem dado a este mundo? Aonde você está? Como sal e como luz. Pode parecer difícil para você compreender e ao mesmo tempo desafiador demais. Você vai dizer, mas pastor, eu tenho muito pouca força. Não importa a pouca força que você tem. Você pode fazer muito, se assim for o seu desejo no reino de Deus. Você tem muita coisa a ser feita. Ah, mas minha congregação é tão pequena. A minha igreja é tão pequena nesse bairro, naquele bairro. Não importa a denominação que você tenha. O que você precisa é entender que você é luz, que você é sal daquele bairro. Você é a pessoa que Deus vai usar para transformar as vidas, para ser bênçãos nas vidas. Você é a pessoa que Deus vai colocar para fazer mudanças radicais em muitos e muitos lugares. Ah, mas pastor, eu passo por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas batalhas, por tantas situações difíceis. Não importa se você passa por tudo isso. Importa se você tem sido sal e se você tem sido luz. A partir dos seus filhos, a partir dos seus genros, das suas noras, da sua família. É o reino de Deus presente. É muito bom falar das bem-aventuranças, mas é muito sério quando o Senhor Jesus Cristo coloca nós diante do mundo que nós estamos e diz para nós, vocês são a luz, vocês são o sal, vocês têm um ministério, vocês têm algo para fazer, vocês têm algo que pode mudar a sociedade completamente e vocês podem ser uma vida diferente, mudando a sociedade através do seu comportamento. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês nessa hora, abrindo essa oportunidade e dizendo para vocês que há tanta coisa que eu quero dizer para vocês e há tantas coisas que mexem conosco. Há tantos benefícios que nós podemos fazer. Há tantas maravilhas que nós podemos entregar o estudo da mensagem do Evangelho da Graça. A gente tem de saber que nós somos os enviados de Deus. Para onde Deus nos colocar. Não importa se seja no lugar onde não tem nada.
ali eu vou ser luz, ali eu vou ser sal. Ou não pode também você ser colocado num alto palácio, onde já tem muitas luzes, mas você vai ser a luz diferente. O seu brilho será diferente. A sua postura será diferente. O Evangelho irá transformar aquela situação. O mundo tem sede. O mundo precisa de nós. E nós somos os enviados a este mundo para beneficiar este mundo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.